Alô? Vizinha? Sou eu! Tá boa, linda? Hoje você nem esperou eu ligar, hein? Pois é, Bela, pois é, tem tanta coisa pra te falar. Tá, e você sabe como que tá a dona Anitta? Como é que é? Aquela tosse era Covid, ela tá com Covid? Ai, Jesus Cristo. Mas ela tá com sintoma ou tá sem sintoma? Como é que é? Ah, tá sem sintoma? Mas a tosse não é um sintoma? É, mas ela é coisinha pouca. Tá sendo já medicada, tá? Adivinha quem tá com Covid também? É, Bela. Esse negócio do Covid tá deixando todo mundo de orelha em pé. Ratinho. Pois é, Ratinho que gravou outro dia. O primeiro programa com gente na plateia, 40% da plateia tava lá. Pois é, e ele fazendo os exames dele de rotina, que ele tem que fazer, né? Até porque se ele está trabalhando ao vivo, ele tem que fazer todas as vezes o teste do Covid. Aí o médico dele pediu o exame, foi fazer o Covid e deu positivo. Ele mesmo veio nas redes sociais e falou: olha, gente, eu estou com Covid, estou assintomático, precisei me afastar um pouco, estou aqui no meu apartamento em São Paulo, tá tudo bem, tá tudo ótimo, para os meus amigos não se preocuparem. E para os inimigos também, não vão fazer festa ainda não, bem. Não precisa fazer festa não, não faça festa porque eu ainda estou vivo e estou muito bom aqui, viu? Pois é, gente. O Covid está pegando Deus e o mundo. Precisa tomar cuidado. E tem gente que nem acredita nisso, né, Bela? Tem gente que nem acredita nisso. Mas Ratinho tá bem, graças a Deus. Já botei ele nas minhas orações também. Botei sim, por que não? Botei. Agora te falar uma coisa. E não é só ele, não. Tem mais gente por aí famosa que tá com Covid. Tá todo mundo se cuidando. Bom, e vamos mudar de assunto. Você sabe que esse negócio de casamento que separa, casa separa, casa separa, casa separa? Pois é, mais um agora tá se separando. Eu tava lendo aqui, ó, tava vendo no meu celular, tava vendo aqui quem que tinha se separado. Você não vai acreditar, Bela. Não, mas não vai acreditar. Quem? A dona Hermétia? O que tem a dona Hermétia? Separou também? Mas não é dela que eu quero falar, não. De gente mais famosa, não. Sabe quem está separando? Marcelo de Carvalho e a Simone. Lembra quando o Marcelo era casado com a Luciana Gimenez? Pois é. E ele teve um caso com essa moça chamada Simone, que ela foi tida como a pivô da separação do Marcelo com a Simone, com a Luciana. Pois é. Acontece o seguinte, o que aconteceu agora? Olha, eu não entendi direito, mas eu acho que teve blá 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 no começo aí dessa conversa. Dizem que a Simone sempre manteve um relacionamento bem amistoso com um ex dela, um ex-namorado dela, um ex-marido, um ex-ficante, sei lá. E diz que o Marcelo de Carvalho outro dia foi procurar a Simone. Cadê a Simone? Onde está a Simone? Não está em casa? Onde não está a Simone? Ele foi descobrir que ela estava numa pizzaria, bela e formosa, rindo muito, se divertindo mesmo com o ex. Aí ela disse o seguinte: eu tô com esse negócio aí, toda hora fica com esse negócio de ciúme comigo, eu sempre tive um bom relacionamento com meu ex, não tem nada de caso agora, mas eu tenho sempre um bom relacionamento. Quer saber uma coisa? Vamos acabar esse casamento. E acabou. Acabou. Marcelo de Carvalho tá solteiro de novo. E o que tem a Luciana a ver com isso? A Luciana já tá noutra, a Luciana tá namorando um boy magia. Não tem nada a ver. Ele que vai procurar outra agora, não.
Pois é, mas que os artistas parece que não tem sossego, né? Parece que tem um fogo, né? Ave Maria. Então, agora vamos ver o que vai dar nisso. Aí, pra falar em fogo, menininho, o fogo no feno, você viu a fazenda ontem? Gente de Deus, por Santo Antônio de Categeró, você sabe que, olha, ontem, olha, a fazenda, acho que todas as vezes que ela teve as edições, a de ontem foi a que teve mais audiência, menino, mas estourou a boca do balão. Sabe quantos votos? Quase 800 milhões de votos teve ontem a Fazenda. Para eliminar a Luísa Ambiel. A Luísa Ambiel foi eliminada com 11%, menina. Gente, primeiro se salvou a Mirella, né? E depois ficaram ela, a Luísa e o Matheus. Os dois ficaram lá. Eu estava preocupado, porque justo os meus dois amigos, uma deles ia ter que sair. Mas eu tinha desconfiança que seria a Luísa mesmo, porque afinal de contas, o que a Luísa fez essa semana, para mim, é imperdoável. Ela fez uma jogada muito mal feita, que ela acabou perdendo o pique. E olha que ela estava até bem na fita na Fazenda, porque ela era a vilã da Fazenda, né, agora. Ela era a vilã, ela que levava e trazia, era que causava todas as intrigas, enfim. Então ficou assim. A Luísa Ambiel foi mandada embora e o Matheus Carrierola, que ele chegou na Fazenda, meu amor de Deus, deu aquele estrondo, aquela coisa, todo mundo, até a Jojo levantou do sofá, coisa que ela nunca faz, quando chega o que sobrou do paredão não, da roça, né? Menina, e teve até coisa, na hora que anunciaram que a Luísa ia sair, não sei se foi por causa que tinha alguma festa, algum jogo de futebol, eu não sei o quê, mas soltaram tanto rojão lá na sede, lá ali na cidade onde está, na Itapecerica da Serra, né, que é onde está a fazenda. Menina, que coisa mais ridícula. Agora que ela fez feio, desculpa, viu? Se a Luísa Ambiel estiver me ouvindo agora, Luísa, você não foi legal. Você é uma pessoa tão legal, eu gosto tanto de você, mas nessa vez você pisou na bola direitinho. Enlameou. Mas enfim, fazenda é fazenda. Fazenda é fazenda. Agora, por falar em fazenda e coisas que estão acontecendo, gente de Deus. E o Nego do Borel com a Anitta, hein? Nego do Borel com a Anitta. O Nego do Borel acontece o seguinte, apareceu nas mídias sociais a seguinte história. Passou na casa da Anitta, disse que ele chegou e falou, oi, posso entrar? Vamos entrar. E a Anitta estava fazendo umas fotos para uma revista aí. Eu não sei se é Isto É Quem, se é Revista Cara, sei lá, qualquer uma revista dessas famosas. E aí ele falou assim, você está fazendo foto? Posso fazer umas fotos com você também? Menino, eles tiraram umas fotos sensual. Ele de toalhinha dentro do banheiro, agarrado com ela, fotos provocantes. E o pior é que a noiva dele estava lá, junto, causou um escândalo, porque publicaram isso né? Causou um escândalo tão grande, meu bem, mas causou um escândalo tão grande, que o povo falou, mas escuta, mas o que ele está fazendo? Ele está traindo a outra? Porque eram fotos bem atrevida. A gente sabe que a Anitta é atrevida, a Anitta não tem pudor para essas coisas mesmo, não que ela seja despudorada, é que ela não tem problema de fazer fotos mais ousadas, até porque ajuda ela, né, no caso. Mas, meu bem, eu só sei dizer o seguinte, o pai da Déia escreveu um texto nas publicações da internet, né, das redes sociais, dizendo o seguinte, muito me admira você que é casada com este empiastro, não foi empiastro, com esse idiota, uma coisa parecida assim, com esse ridículo do teu noivo, né? Esse incompetente do teu noivo, me admira muito você ter chegado a esse ponto, minha filha. Você
que era para ter, tá no exterior já, ganhando em dólar, ganhando bem, feliz da vida, arrumada na sua vida sentimental, você cuida deste homem que já te agrediu, te agrediu, não sei se fisicamente ou sentimentalmente. Você teve tanto problema com esse homem e ele ainda vive das suas custas. Você sustenta esse canalha e você podia ter feito outra coisa. Me admiro muito você estar se sujeitando a esse tipo de papel, né? E ele falou isso por quê? Porque o Nego do Borel está cheio de dívida. Segundo diz a mídia, não sou eu que estou falando, eu não vi as fraturas, não vi as duplicatas para ser paga. Mas aí, ele está cheio de dívida. Quem está pagando as dívidas dele? Quem paga a casa onde eles moram? Quem paga a luz que eles gastam? Quem paga a água? Quem faz o supermercado? Quem paga a farmácia? Quem paga a maquiagem? Ah, não sei se ele usa maquiagem, mas ela paga para ela, pronto. Agora ele diz o seguinte: é engraçado que ele com tanta dívida e ela pagando, quem comprou o iate que ele mostrou outro dia, que era a nova aquisição dele? E olha que eu gosto do Nego do Borel, eu tenho uma quedinha por ele. Eu tenho, ele é meu crush também. Eu falei, ai gente, Deus, por quê? Aí ele fica estragando assim as noções dele. Pois é, eu só sei dizer que tá um babado forte, a família toda tá revoltada, ninguém suporta o Nego do Borel. Se eu acho que é preconceito? Ai, não sei. Eu não sei se é preconceito dele ser cantor, né? Porque ela ganha muito bem, ela ganha muitíssimo bem. Ela ganha, ela faz muitos trabalhos, ela ganha bem. Enfim, o que está chateando todo mundo é esse escândalo que aconteceu. A Anitta, coitada, não está sabendo de nada. Está sabendo que ela não foi culpada de nada. Ela só aceitou que ele tirasse umas fotos com ela. É isso. Agora, o que a Deia diz? Eu não sei o que ela diz. Eu acho que ela concorda. Ela disse que ia até tirar foto com a Anitta. Aí a Anitta até falou pra ela assim, ai não vamos tirar foto agora não, porque você tem esse corpão e o meu corpo não tá nada... Até me engasguei, ó. E o meu corpo não tá nada essas coisas. Deixa eu fazer uma plástica e depois nós fazemos as nossas fotos sensuais, nós duas. Assim disseram, né? Não sei se é verdade. Ai... Bom, menino, eu ganhei umas empadinhas agora da produtora lá da Band. Eu vou aproveitar e vou comer as minhas empadinhas aqui com um bom de um suquinho de graviola. Tá? Então, olha, qualquer coisa que você vê a dona Anitta, manda um beijo pra ela, manda que eu tô dizendo pra ela se melhorar, pra ela tomar cuidado, pra ela não se espantar com nada e pra ela tomar muito cuidado, principalmente com a família. Ela não é tão velha que nem nós, mas ela tá no grupo de risco, né, bem? Tá com quase 60. Bela, tá joia, tá joia. Fica com Deus, tá? Tá bom, linda. Tá bom. Terça-feira te ligo. Ou quarta é melhor. Tá? Tchau. Beijo. Pois é, tudo acontecendo e a gente aqui, parada fazendo o quê? Recebendo notícia pra cima e pra baixo, tá vendo? Eu só espero receber notícia sua. Se inscreva no meu canal da Mama. É só se inscrever, dá seu like se você gostar das matérias, compartilha que aí vai dar mais gente, né? E não só no canal da Mama, mas também no Twitter, no Face e no Instagram. Beijo, até lá!